Oi, pessoal. Meu nome é Cristiane, sou professora de História e trago para vocês aqui mais uma aula, dessa vez só com a minha voz, né? Mas vamos lá, sem essa de ano perdido, bora estudar. Hoje eu trago para vocês, então, um assunto que é super comentado, que é super falado aí quando a gente estuda os antecedentes das grandes guerras mundiais, que é o neocolonialismo e imperialismo, né? E aí já trago para vocês aqui uma questão. Que conceitos são esses que foram tão determinantes na nossa história? Bom, aí vamos às origens então, né? Antes do neo, o colonialismo, que é o conceito mais antigo. O que é o colonialismo? O colonialismo nada mais é do que uma forma de imposição da autoridade, autoridade de uma cultura que se julga superior sobre outra que essa cultura julga inferior, né? Normalmente pode acontecer, aconteceu, aliás, de forma forçada, né, com a utilização do poder militar. Um exemplo forte que a gente tem disso é a dominação portuguesa no Brasil. Lembrem, né? Portugal como metrópole, Brasil como colônia. A gente também tem como exemplo clássico a colonização da África, a destruição aqui dos povos andinos na América, a influência da cultura estadunidense sobre países subdesenvolvidos na América, como é o caso do Brasil. Isso tudo aí a gente entende sobre por colonialismo. Aqui nessa charge mostra justamente essa questão, né, do forte, do homem que se considera superior a outras culturas que ele considera inferior, e vai chegando e arrasando com tudo. Ou simplesmente, né, aí comendo, né, o planeta Terra, né, dividindo com sua partilha, conforme bem entende, né, através, como eu já citei para vocês, de poder militar, poder econômico principalmente. E aí a gente chega então no conceito novo, né? Neo de novo. Neocolonialismo ou o novo colonialismo foi o nome dado ao processo de ocupação, invasão, digamos assim, né? Da África e da Ásia. Isso, pessoal, por grandes potências europeias. Grandes potências europeias aqui a gente fala especialmente aí na Inglaterra e na França, né? Lembrem-se, nós estamos falando do século XIX, século XX, estamos aí na segunda revolução industrial, as indústrias têxteis, especialmente inglesas, bombando, né? E aí precisava de quê? Precisava de matéria-prima que não havia o suficiente na Inglaterra. Qual é a solução? Subjugar, controlar, invadir outras culturas que se consideravam inferiores. E aí, um conceito que está muito atrelado é o conceito de imperialismo. Bom, imperialismo vem de império, né? Mas, assim, formalmente, a gente pode dizer que é um conjunto de políticas. Como assim um conjunto? Políticas econômicas, políticas culturais, né? Que tem o objetivo de promover uma expansão territorial, né? Aumentar o seu território, com aquilo que eu já comentei, né, ainda há pouco, a questão de subjugar culturas consideradas inferiores, né? Aqui tem uma charge justamente ali com a faca, né, dividindo o que seria de cada grande potência. Nessa charge a gente também tem aí uma questão clássica, né, que é o que a gente estuda bastante, que é a questão do imperialismo na África, no continente africano. Temos dois continentes aqui que sofreram muito com isso, né, a África e a América. À esquerda, a América, para onde estão todas as riquezas exploradas, ali na região dos Estados Unidos, né, com a doutrina do século XIX, a doutrina Monroe, América para os americanos. E ali à direita nós temos então o continente africano ali cavocado, devastado de riquezas, riquezas essas para o continente europeu. Muitas vezes as pessoas admiram a cultura europeia, quanta riqueza eles têm, como eles foram inteligentes, melhores, mas espera aí, é para isso que serve a história. Vamos estudar a história e vamos ver como essas grandes potências europeias enriqueceram tanto, né? E hoje são aí as grandes economias do mundo. Será que foi simplesmente por trabalho próprio ou subjugando as outras? Aqui a gente já está respondendo essa pergunta, né? Um dos marcos dessa questão da partilha da África, que é onde a gente vai
centrar nossa aula hoje foi a questão da Conferência de Berlim, então ocorrida nessa cidade, né, na Alemanha. E aqui nessa charge a gente tem então, né, o Bismarck com um facão ali, né, dividindo a África, né, fazendo a tal da partilha, então, da África. O que na verdade eles fizeram, né? Eles fizeram a questão da divisão do continente sem levar em conta as diferenças étnicas, a cultura de cada povo, né? Ou seja, eles fingiam não saber que tinha sim várias culturas determinadas, inclusive com fronteiras. E com isso foi criada uma questão que pesa até hoje no continente africano, que é a questão das fronteiras artificiais. Que são as fronteiras artificiais? Fronteiras geradas através do imperialista, do colonizador, que chegou e dizendo: não, não, essa etnia aqui não é tua, essa etnia aqui agora vai ser, tu vai se misturar com outra, vai com outra religião, com outra tribo. Né? Ou afinal, eles negligenciaram uma questão que nós já problematizamos aqui no canal e que vocês já sabem, que a África não é um país. A África é um continente com várias bandeiras, várias culturas e aí vários países. O que a Conferência de Berlim, na verdade, determinava? O que eles justificavam? Por que eles tinham que fazer a conferência, né? Esses países aí ricos europeus se reunir para entrar, para invadir a África. Primeiro, eles achavam que eles tinham que estar, que eles eram determinantes da sabedoria, então que eles tinham que estar na África para acabar com a escravidão, né? Lembre-se aí, se vocês olharem a data, né? Vocês lembram que em 1888 foi assinada aqui no Brasil a abolição da escravidão, né? Outros países já haviam feito isso, né? Também já vimos aqui no canal, e vocês já estudaram que não foi pelas potências serem boazinhas que foi feito isso, mas sim, novamente, por uma questão econômica, né? Afinal, Inglaterra, por exemplo, produzindo muito, né? Indústrias, especialmente indústria têxtil, né? E a gente sabe que escravo não compra, né? Então a gente precisava aí de uma, aliás, do mercado consumidor e com isso era interessante acabar com a escravidão. E eles achavam que a melhor forma disso era estando na África. A questão também de cristianizar o mundo, né? De novo, a questão da imposição da religião, e também achavam essas potências europeias que deveriam levar o desenvolvimento econômico às nações africanas, que não eram desenvolvidas, que poderiam ser grandes como eles, né? Na verdade, a gente sabe que o objetivo não era esse. O objetivo era dividir a África entre os europeus para a exploração. A gente tem aí então uma foto dessa conferência, né? Olhem lá no fundo, apontando para o mapa do continente africano, como se fosse um único país, como se fosse uma região que entremos lá e façamos o que a gente quer. E é o que realmente aconteceu. Então, nós temos aí esse mapa colorido e vocês podem ver ali na legenda os países, né, com as suas determinadas cores. Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica. Os grandes europeus que tomaram conta de regiões da África, do continente africano, criando as tais fronteiras artificiais e não as fronteiras reais, como eu falei para vocês. Aqui nós temos uma comparação, então, entre África de 1870 e a África de 1895. Olha a diferença, né, de ocupação entre um ano e outro. Aqui eu coloquei para vocês, então, algumas das divisões, né? Quem ficou com o quê? Ali, por exemplo, a Grã-Bretanha, né? As colônias atravessavam o continente, que ocupou as terras desde o norte do Egito até o sul, com a África do Sul, a França, norte da África, costa ocidental, ilhas no Oceano Índico, enfim. Cada país aqui, conforme aqui está escrito, mas conforme a gente pode ver nesse mapa, ocupou então a sua determinada região ali, que, né, quais foram os critérios para isso? Muitas vezes os critérios das regiões que tinham as matérias-primas que cada país precisava, né? Como consequência disso, bom, o que a gente viu? O africano, né, que antes ele era
ele era escravizado, ele era explorado, levado para outro lugar, para outro país, para outra cultura, agora era feito isso dentro da própria casa dele, né? Era ali que havia essa exploração toda. Quando é que o continente africano foi aos poucos se livrando disso? Levou muito tempo, né, pessoal? Isso aí é uma outra aula, que é a descolonização da África, né? A África passou pelo processo de descolonização apenas no meio do século XX, né, século passado. E até hoje a gente sabe que enfrenta problemas de guerras civis, com miséria, né, dívidas externas, assim, homéricas, né, que, especialmente com países europeus, que ocorrem até hoje no século XXI, ano 2020. Bom, tudo isso aqui, imperialismo barra neocolonialismo, né, serviram para quê, na verdade? A Europa se preparando para a guerra, né, para a grande guerra, na verdade. Guerra para quê? Para conquistar novos territórios, por problemas étnicos, né, toda a complexidade que a gente consegue visualizar aí na Primeira Grande Guerra, né? Então aí começou a se juntar recursos para solidificar, para que as potências europeias ficassem mais fortes e prontas para testar os seus armamentos. Bom, outro conceito que a gente vê aí muito ligado nesse final do século XIX, início do século XX, é a questão da Belle Époque, ou a Bela Época, né? Que foi nada mais do que um período em que as potências europeias, especialmente a França, aproveitavam ali o grande área de tecnologia, a invenção da luz elétrica, a questão da arte, né? Afinal, todos os salões de Paris bombavam com música, espetáculos, arte. Inclusive, isso refletiu bastante aqui no Brasil. Eu falei para vocês em outros vídeos, no início da República aqui no Brasil, a capital, Rio de Janeiro, queriam fazer com que o Rio de Janeiro fosse uma Paris brasileira, né? Porque o point de tudo, na verdade, era lá, né? E o que que tem a ver isso? O que que tem a ver Belle Époque, essa questão toda desse novo progresso, desse otimismo europeu, né? Tem a ver que com essas conquistas imperialistas, esse neocolonialismo e essa vontade do europeu achar que pode tudo, então a Europa estava pronta para novas batalhas, ou seja, para um novo, por batalhas, lê-se, então, expansionismo. A Europa era, então, feliz sobre um barril de pólvora. Era a grande frase, né, da época, que dizia que tinham várias guerras, a Europa se armando, né, com toda essa tecnologia e com os recursos tirados desses países considerados inferiores, a Europa estava se armando aí para outras batalhas expansionistas, né? Então nós temos aí à direita, por exemplo, a foto do Mister Stevens com a sua grande invenção, que depois foi muito utilizada na Primeira Grande Guerra para a matança geral, que é a da metralhadora automática, né? Entre outras armas. Mas isso, meus queridos, já é um assunto para uma outra aula, que é a aula de Primeira Guerra Mundial. Aqui já coloquei para vocês alguns spoilers e a preparação, então, né, os antecedentes, digamos assim, dessa guerra. Bom, então muito obrigada. Já sabe como é que funciona. Se tu gostou, dá um like, faz um comentário. Se não gostou, manda para os seus inimigos também, não tem problema. E muito obrigada e até o próximo vídeo.